I Love Poa apresenta Histórias Tudo de Bonfim. Depois de conhecer as histórias por trás dos locais do Bonfim, agora é a vez de vocês descobrir as histórias de quem vive no bairro. Eu sou Miltinho Talavera e começo essa temporada com 3 entrevistados que vão dividir suas memórias, suas histórias de Bonfim e principalmente nos contar sobre o projeto I Love Poa e a chegada de mais um empreendimento da Melnick no bairro que tanto amamos. Hoje recebemos com muito prazer o meu xará, senhor Milton Melnick, fundador da empresa, que vai nos contar sobre a sua relação com o bairro Bonfim, João Paulo Maria, gerente-geral de novos negócios, e Thaís Medeiros, gerente de marketing. Seu Milton, prazer em conhecer-o oficialmente agora, meu xará. Thaís, prazer vê-lo. João. Referência no segmento imobiliário, a Melnick é uma das maiores construtoras e incorporadoras da região sul. Com origem na Melco, fundada por Milton Melnick em 1970, há mais de 50 anos, vem promovendo a qualidade de vida por meio de projetos arrojados e empreendimentos de alto padrão. Além disso, é a marca mais lembrada, querida e desejada do setor, tendo construído mais de 1 milhão de metros quadrados e desenvolvido liderança em Porto Alegre nos últimos anos. Mas o que muita gente não sabe é que a Melco nasceu no Bonfim, bairro que o nosso primeiro entrevistado hoje viveu por quantos anos, seu Milton? 15, 16 anos, por volta disso. 15, 16 anos, o senhor morou no Bonfim. Onde é que o senhor mora agora? Hoje eu moro aqui perto do nosso escritório, na Bela Vista. Ali na Bela Vista. E onde é que o senhor morava ali no Bonfim? Bom, eu comecei morando na José Bonifácio, quando vim de Passo Fundo para estudar. Em que parte da José Bonifácio? José Bonifácio, um pouquinho antes do Colégio Militar. Uhum. Que vem ali quase com a Santa Terezinha ali. Um pouquinho antes, na metade da quadra. Tá. Uma daquelas casinhas depois, ali. Quando eu entrei na faculdade, então meus pais voltaram a Passo Fundo, eu fui morar na Fernandes Vieira. Na Fernandes Vieira, quase Oswaldo Aranha. Uhum. Tinha uma garagem de estacionamento, uma garagem Estrela, eu morava ao lado, num prédiozinho ali. E depois, quando eu casei, fui morar na João Teles. Em que parte? João Teles, quase em frente a Henrique Dias. Bem ali perto da Hebraica ali. Para cima um pouco, do outro lado da rua. Uhum. Então, eu estou ligado com o Bonfim desde que eu cheguei até que eu casei. Meus 2 primeiros filhos nasceram ali, no Bonfim. Tem uma ligação bonita. Minha esposa, e na época, a gente começou a namorar, morava também na Fernandes Vieira. Então, comecei minha vida, no início da minha vida de namoro, casamento e início da construtora, foi ali no Bonfim. E como é que vocês se encontravam? O primeiro encontro de vocês foi pelo bairro? Aí é uma história interessante. Já gostei. Aí é uma história interessante. Eu morava num prédio que tinha um jardinzinho na frente, tinha uma muretinha na frente de todo o prédio. E aí morava ali eu, meus primos, alguns amigos, e a Rose, minha namorada, que depois foi minha namorada, morava um pouco na frente. E a gente fez aquele lugar onde eu morava, o que a gente chama até hoje, com meus amigos, são muitos, o nosso pontinho. O pessoal saía do colégio ou da faculdade e se encontrava na frente desse prédio e o pessoal ia chegando. Isso que é década de 70? Isso foi em 60... Antes disso? 63, 64, 65, época de faculdade. Eu entrei na faculdade, saí da faculdade em 67. Antes de 67, a gente se encontrava ali. E dali saíram vários casamentos. Vários casamentos saíram desse pontinho. E o pontinho era só o endereço? Era só o encontro. Ali vamos para o pontinho. O pontinho era na frente do prédio que eu morava. Ali a gente morava eu, meu primo, meu irmão, minha irmã, morava muita gente. Meu avô, meu tio, morava muita gente naquele prédio lá. Que a metade das caras da família. Então a gente tinha uma ligação, e eu não conhecia nada de Porto Alegre. Eu vim estudar com 17 anos para terminar o último ano do científico no Julinho, para poder fazer cursinho de vestibular, para fazer vestibular. Então, eu vim morar no Bonfim, que era mais perto ali do Julinho, dava para ir a pé. Era fácil de pegar o bonde, na época era do bonde, ainda para poder fazer o cursinho lá no centro, de noite, às vezes de tarde. Então, o Bonfim para nós era importante. E minha família quase toda morava ali pelo Bonfim. Os conhecidos da família. Meus tios, um tinha farmácia, outro tinha armazém, não sei o quê, moravam todos ali naquela região. Então a família, eu ficava ali por causa da família.
Então, o Bonfim, para mim, foi o primeiro bairro que eu conheci em Porto Alegre, não conhecia nada, e foi o primeiro bairro que eu comecei a desenvolver meus conhecimentos de Porto Alegre, foi no Bonfim. O Bonfim foi ali que eu comecei, no José Bonifácio primeiro, depois foi ali para Fernando Vieira e depois João Teles. E o que o senhor lembra da época, como é que era, o que o senhor tem de memória afetiva de lugares que o senhor frequentava? Bom, a Redenção era, para mim, era fundamental. Nós jogávamos futebol toda tarde ali na Redenção. Então ali para nós era uma época boa. Outra coisa que eu gostava muito de carro, eu cheguei tem um carrinho, tinha um Fuquinha aí que a gente andava por aí fazendo algumas bobagens, mas na frente de casa, praticamente na frente, uma oficina de... Onde era o Pontinho? Não, na frente do Pontinho, do outro lado da rua. Tá, mas ali no Pontinho. Sim, ali naquela região. 30, 40 metros. Tinha uma oficina do pessoal que arrumava carro, o pessoal era do interior, os dois irmãos, e eles arrumavam basicamente Volkswagen. Uhum. Então o que eu mais gostava quando voltava do colégio era ir lá, passava direto ali, não ia nem para casa. Na casa era só atravessar a rua. Direto para ver o pessoal mexendo nos automóveis, na mecânica. Eu gostava, entendia, eu gostava muito daquela parte. Para mim era na frente de casa. Então era uma diversão gostosa que eu tinha ali. A Redenção, o campo de futebol era muito gostoso. Eu ia muito quando a minha mãe vinha, nós íamos muito ali naquele brickzinho que tem na Redenção, aquelas lojinhas que tinha ali, tinha um armazém. No Mercado Bonfim Bonfim, onde é o Mercado das Flores ali? Ali tinha um mercado, uma loja muito boa, que a minha mãe gostava de comprar muita coisa ali, de comida, basicamente, sabe? Mãe judia, comida é importantíssima. Óbvio. Né? Toda ali, mãe gosta. Qual é a mãe que não gosta, né? Então ali ela ia ali comprar as coisas que Passo Fundo não tinha dificuldade de conseguir. Então, o Bonfim foi uma coisa que me marcou muito na época desses meus 17, 18, 20, 21, 22 anos. Foi onde eu fiz as minhas primeiras amizades. Minha amizade maior era o pessoal de Passo Fundo. Eu fui começar a conhecer as pessoas com 17, 18 anos e tal. Então, as minhas primeiras amizades foram exatamente ali naquele pontinho. Ali foi conhecendo todo mundo que vinha dos colégios, depois da faculdade, um era primo do outro, o outro era primo do outro, um era primo de um, o outro era tudo amigo e parente, e a gente criou ali uma turma muito grande, a tal ponto que nós começamos a frequentar, então, o Círculo Social Israelita, que hoje é hebraica, para fazer os primeiros blocos de carnaval do nosso grupo, do Pontinho, e ali começou meu namoro. E os blocos já gostei mais ainda. E os blocos de carnaval, seu Milton, era dentro do clube ou era na rua? Dentro do clube, tinha fantasia, a gente fazia, e depois tinha um ônibus que nos levava para ir lá na Sociedade Libanesa, na Sociedade... vários clubes de Porto Alegre. A gente ia com a nossa o bloco de carnaval. E o bloco desses outros clubes também vinham nos visitar lá. Até na praia, a gente ia para Capão da Canoa. O bloco era uma turma muito grande. E o bloco tinha instrumento ou era só não, só pessoas? Só pessoas. Mal dançava o samba, mas dançava. E qual era o seu papel? Você era mestre-sala no bloco ou não? Não era nada. Eu era um cara super tímido. Fui aprendendo a falar um pouco, me meter alguma coisa por causa do bloco. Assim. E a Roseli já junto, né? A Roseli já junto também. A Roseli, na realidade, era mais amiga do meu irmão, que era mais novo. A Roseli hoje tem 7, 8 anos mais nova do que eu, então a turma dela era mais nova. A turma dela era a turma do meu irmão. Eu era o mais velho. Não é que eu não era bem quisto no grupo. Eu era um dos mais velhos do grupo, porque eu já estava na faculdade, final de faculdade, já tinha carro. Eu achava aquilo ali tudo uma gurizada, uma criançada. A Rosa era uma criança, as amigas eram uma criança. Eu não era o meu... Já era mais maduro. Mas era onde a gente vivia ali com o pessoal. Mas depois o pessoal ali foi crescendo em função de estudo, essa coisa toda. Foram muitos anos esse tal do Pontinho. E ali a gente foi casando com um, casando com outro, não sei o quê. Saiu muitos casamentos. Foi muito interessante. E o senhor gosta de carnaval até agora ou não? Agora já não gosto mais, né? Mas curtiu bastante. A gente curtia, assim. Fomos para o Rio, para o Carnaval do Rio, essa coisa toda. Era bom, era gostoso. E como é que o senhor se sente com a Melnick retornando agora ao bairro com esse projeto que a gente está trazendo? Então... Eu tive muita dificuldade de conseguir na época, nós tínhamos dificuldade, tanto na época da Melco, e depois quando eu terminei a Melco, eu e meu sócio, que também era ali do Bonfim, e era meu colega de faculdade, era meu amigo de Passo Fundo, a gente tinha uma relação de lá. A gente conseguiu fazer a Melco, que era a primeira construtora nossa, em 70, e foi até mais ou menos 90.
a gente nunca conseguia comprar terrenos do Bonfim. O Bonfim tinha o pessoal que já dominava ali. Essas construtoras mais velhas, mais antigas que a nossa. Sempre tinha um parente, alguma casa ali que tinha um terreno, a coisa era de algum parente dessas construtoras. E nós não éramos muito conhecidos. Eu era do interior de Passo Fundo, meu sócio também não era, também veio de Passo Fundo. Então a gente não tinha assim amigos e parentes que eram donos de algumas áreas ali. Agora tinha, sabe que nós dentro do judaísmo ali do Bonfim, ou é médico ou é engenheiro. De engenheiro tem não sei quantos construtores aí dos patrícios nossos. Então todos, a grande maioria deles tinham terrenos no Bonfim e eu não conseguia comprar nunca, não tinha parente nenhum que tinha nada ali no Bonfim. Então era difícil, nunca consegui. A primeira obra que eu fiz no Bonfim foi quando eu era estudante da faculdade, trabalhava numa construtora eu tinha um colega, que o irmão dele era engenheiro e tinha uma construtora, morava na Fernandes Vieira, e a gente, quando entrou na faculdade, nós fomos começar a estudar e trabalhar nesse escritório desse irmão do meu colega. E a gente começou a trabalhar fiscalizando obra. Não sabia nada, não sei fiscalizar obra. Fomos aprendendo a fiscalizar obra. E uma das obras que a gente fiscalizava foi uma obra que na época era a preço de custo que se fazia, porque não tinha dificuldade de financiamento, foi na João Teles. Um preço de custo em que meu pai comprou um apartamento, um outro tio meu comprou um apartamento, um outro primo meu comprou um apartamento para poder fechar o grupo desse pessoal que estava fazendo aquele prédio. E eu trabalhei naquele prédio, fui fiscalizando aquele prédio, e quando quando eu resolvi casar, eu casei e fui morar nesse apartamento que meu pai tinha comprado, nesse prédio aí também. Da Jontel, que foi que na realidade eu praticamente toquei mais da metade deles sozinho, junto com o dono da obra. Eu era um engenheiro sem ser engenheiro. O engenheiro era o dono da construtora que ia lá. Então, eu tinha uma ligação muito forte ali com a João Teles e com esse meu prédio, porque foi o prédio que eu fiz, ajudei a fazer, não era meu, mas eu casei e fui morar lá. Fui o primeiro morador, e quando eu fui morar, ainda tinha o tapume. Não estava pronta a obra, a preço de custo não terminava nunca, não terminava. Isso já era 70 e poucos. Sim, 71. Tá. 71 eu casei e fui morar num prédio que não tinha tapume. Não tinha entrada ainda. Entrava abrindo o cadeado do portão de madeira. Eu e minha mulher, o apartamento estava montado, pronto, nós somos os primeiros moradores. Não conseguia aprontar. Naquela época, essas obras, preço de custo era em função da inflação, tu fazia um orçamento, não é que nem hoje, fazia um orçamento e achava que em 3 meses terminava, até que 3 meses faltava dinheiro para mais 3 meses, mais 3 meses, não terminava nunca aquilo lá. E esse foi um daqueles prédios que não terminava nunca. E a gente morou um bom tempo em obra. E esse prédio hoje, só lembra qual é o endereço dele? João Teles? Não me lembro, mas em que edifício parte? Monte Carmel. Isso me lembro, edifício Monte Carmel. Monte Carmel. Subindo a João Teles. Vamos dizer ao contrário, tu está na Henrique Dias. Tá. Está de frente para João Teles, na calçada da frente. Sim. É o primeiro prédio à esquerda. Parte Ele está de baixo frente. Do lado daquele grandão branco. Ele vai até o 3º ou 4º andar, depois ele recua um pouco e sobe de novo. Sim. Ali tem uma coisa interessante. O Juliano, meu filho, era pequeno. Um dia eu estava voltando do colégio, que a Rose, minha mulher, era professora do israelita. Nós estávamos voltando e eu estava vindo no carro dela, que era uma Brasília, e eu parei quase no fim da Henrique Dias, para botar no estacionamento, que tinha quase na frente aí, e a gente olha lá para cima, estava o Juliano por fora da janela. Pendurado. A janela nossa tinha uma grade, mas a grade não ia até em cima, porque se desse um incêndio, tu poder fugir. Então tinha uma fresta assim. Sim. Ele escalou a grade, passou pela fresta, ficou para lado de fora, agarrado e vestido de super-homem, uma fantasia que ele tinha lá. Nós olhamos lá da rua e ele estava pendurado para lá de fora. Não acredita? Juliana. E a Rose começou a gritar, Rose, não grita, para um pouquinho, eu vou parar, desci, fui lá, peguei o elevador, subi, falei com a funcionária, disse, olha, tu nem grita, não fala nada. Então, quietinho lá no quarto, entramos lá e botamos a mão para a grade, Juliano, você, tudo bem? E agarramos ele por fora pela grade assim, para poder tirar. O Juliano estava
se achando lá Super-homem do Bonfim. Super-homem do Bonfim. Achei que ele ia voar, não sei o Essa história que é ele imaginou maravilhosa. assim. Coisa do Juliano, né? Que legal que história. As lembranças que tu tá falando agora, vou me lembrando dessas coisas assim. E o legal, Isso é legal. do nosso projeto agora, que é os Histórias Tudo de Bonfim, é provocar nos convidados dos episódios que a gente vai apresentar para todos que estão nos escutando, é trazer essas memórias afetivas que a gente tem no bairro. Tanto eu quanto outras pessoas. Nesse caso, eu tenho uma prima minha que, numa época, ela entrou na escada rolante do shopping da C&A do Iguatemi e ela resolveu ficar pendurada pelo lado de fora. E foi subindo. E foi subindo. E aí, quando a minha tia viu, ela tava já no meio da... E a tia começou a gritar pra quem tava lá em cima pra poder puxar ela, porque chega um momento que as duas escadas rolantes cruzam e a Elisa ia cair tombada no chão. Então, e aí essas provocações que a gente tem quando a gente começa a conversar as coisas do bairro, a gente começa a lembrar de histórias do bairro. É isso aí. O projeto A Love Poa traduz as ações de todo amor que a família e a empresa Melnick tem por Porto Alegre. O mais recente projeto que integra o movimento é o Tudo de Bonfim, que tem por objetivo valorizar a história e a cultura deste, que é um dos bairros mais emblemáticos e encantadores da capital gaúcha. E quem vai nos contar agora mais sobre o I Love Poa é a Thaís. Thaís, seja bem-vinda ao nosso Histórias Tudo de Bonfim, nosso primeiro episódio. Obrigada. E aí eu quero daqui a pouco o João vai falar, trazer essa verdade e essa atualidade desse projeto que está sendo tão legal para nós aqui na cidade. Olha, eu sou a mais novinha aí nesse projeto I Love Poa, que eu tô na Melnick há 1 ano e meio. Mas te confesso que foi um dos motivos que me fizeram me encantar pela empresa também, a questão do projeto, que não só um negócio, mas realmente um movimento de amor e de preocupação com a transformação de Porto Alegre. Então, o movimento I Love Poa, ele é um movimento que... Como é que ele nasceu? A Melnick tem um envolvimento com a cidade desde 2003, né? Quando ela começou a partir do trabalho dela em determinados bairros, revitalizar espaços públicos, né? Ajudar na revitalização de espaços públicos. Mas com cara de projeto I Love Poa foi em 2018. Né, na época do Parque Pontal, e quando a Melnick oficialmente começou a participar do projeto Adote uma Praça da Prefeitura de Porto Alegre, e acabou se tornando, no decorrer dos anos, como uma das maiores adotantes do estado. Hoje nós adotamos, nós cuidamos de 8 praças e de um parque, né, em diversos bairros onde a gente tem, onde a Melnick está, né, na comunidade que a Melnick está trabalhando, está construindo prédios, a gente faz essa adoção e esse cuidado. E esse movimento I Love Poa foi olhando para isso, a gente indo para espaços públicos e vendo que, aos poucos, o porto-alegrense ele foi abandonando essa relação com as áreas públicas de Porto Alegre. As praças estavam degradadas, abandonadas, não existia aquele convívio ao ar livre, isso foi se perdendo um pouco. Depois, com a pandemia, isso acabou acontecendo mais ainda, né? Sim. Por isso que o projeto acabou tomando mais força ainda. Mas ali a gente viu que a gente podia contribuir e fazer com que despertasse novamente esse sentimento de amor por Porto Alegre, né? A Melnick, ela tem como propósito dela transformar o jeito de morar, trabalhar e conviver das pessoas. Então, através dos seus empreendimentos, ela sempre cuida para que exista uma integração desses produtos com a comunidade. E adotar esses espaços, revitalizar esses espaços e fazer com que os seus produtos conversem com esses espaços e com as comunidades é o grande propósito do projeto I Love Poa. Então, esse projeto começou com essa adoção de praças e, aos poucos, a gente foi vendo que esses terrenos que a Melnick tem por Porto Alegre, durante muito tempo, não só a Melnick, mas todas as incorporadoras, acabam comprando os terrenos e tapumando, né? Isolando o terreno da cidade. Sim. E aí, a gente começou, já em 2019, 2020, a fazer um movimento contrário. Por que a gente não utiliza esses terrenos que estão fechados para começar a convidar as pessoas a circular dentro desses terrenos também? Então, o projeto I Love Poa também começou a abrir esses terrenos e a gente começou a levar operações gastronômicas, movimentos culturais, eventos para dentro desses terrenos também,
como, por exemplo, o Nilo Square, que foi na Nilo Peçanha. Hoje nós temos o Garden Destemperados, que é na esquina da Ipiranga com a Silva Soca, uma esquina icônica, que era o ginásio da Brigada, que durante muito tempo ficou tapumado também, ninguém sabia o que ia acontecer ali. O Alameda República, lá na O Alameda República, na República. Aquele novo agora, que é o High Garden. Então, lá no o antigo hospital Álvaro Alvim, né, que também ele ficou fechado muito tempo, ele tinha invasões, incomodava a comunidade ali, porque ficou muito tempo isolado. Então, a gente decidiu também levar o projeto I Love Poa para ali. A gente arrumou o terreno, a construção, ela não tinha começado ainda, como de fato ainda não começou, mas a gente abriu o terreno para convidar a comunidade, vem ver. Como pode haver convivência aqui, né? E daí a gente montou lá algumas quadras de beach tênis, operação gastronômica, espaço para pet, para crianças. Também para levar isso para uma comunidade que não tem muito isso ali também, né? Não tem muito essa área de convívio a céu aberto, né? Então, o projeto I Love Poa, ele visa cuidar dos bairros que a gente... ajudar a transformar esses bairros que a gente tem os nossos empreendimentos, faz os nossos trabalhos. E agora a pergunta... Mas aí, que é o nosso grande motivo que a gente está aqui. E como é que surge o Tudo de Bom Fim? O Tudo de Bom Fim, na verdade, foi... Até o sorriso. Quem tá nos escutando não vai ver, mas eu vou representar. Eu falei Tudo de Bom Fim, o sorriso abriu, os olhinhos fecharam. Que é o xodó do momento. É o xodó do momento. O Tudo de Bom Fim, na verdade, a gente pensou que a nossa ida para o Bom Fim tinha que ser... tão significativa quanto o projeto I Love Poa. Mas a gente pensou em não simplesmente melhorar a convivência, melhorar o espaço público do Bom Fim, mas de que forma a gente podia homenagear esse bairro que é tão querido pelos gaúchos, né? Tão conhecido fora de Porto Alegre também e que carrega uma boa parte da história de Porto Alegre. Sim. Né? Então, o Tudo de Bom Fim, e de muita gente. Então, o Tudo de Bom Fim, a gente pensou que homenagem o I Love Poa e a Melny que poderiam fazer para o bairro como um presente de boas-vindas de um novo vizinho. Sim. Né? Por isso que a gente, aí em parceria com os nossos criativos, com algumas pessoas super importantes que vieram para o projeto, como Marcelo Ferla, o próprio Miltinho também, que nos ajudou aí a desvendar essas histórias, trazer do passado essas histórias, a gente resolveu escrever, então, contar pelo menos 50 histórias, né? Porque a gente foi vendo, cada vez que a gente foi olhando, descobrindo mais coisas. Então, a gente tinha muito da música, tinha muito da arte, da cultura, da evolução de Porto Alegre dentro do Bom Fim também. E aí, a gente decidiu escolher 50 para contar. Mas como é que a gente vai contar? A gente quer contar primeiro para o bairro. Né? Então, por isso que a gente decidiu gravar esses mini podcasts contando essas histórias e ir marcando nos locais do Bom Fim, através de sinalização, de comunicação, que naquele lugar aconteceu aquela história. Sim. Então, foi antes toca mesmo... na memória afetiva de muita gente. Exato. E eu que fui fazer essa caminhada de mapeamento e pedir autorização para os donos dos endereços, locatários ou proprietários. Muitos deles, inclusive, assim, tem uma que hoje é o Simple... O restaurante, ela não sabia que ali funcionava o Bar Magazine. E aí agora as pessoas frequentam o restaurante dela porque pessoas que frequentaram o bar... Porque a gente trouxe à luz essa história. A gente renasceu essa história e trouxe ela para a vida real. Esse era o objetivo, assim, a gente... E estamos atingindo. Tá muito legal. E as pessoas começaram a se envolver com essa história, né? A gente, uma das ações do projeto Tudo de Bom Fim é o Walking Tour pelo bairro, onde a gente, né, passeia por algumas ruas do bairro e conta essas histórias. E a gente tem visto que cada vez mais ele era um Walking Tour para nascer uma vez só, né? Ter uma edição, 2 edições. A gente tá na 4ª, 5ª edição. Já fizemos 5. Com turmas cheias, porque as pessoas começaram a se interessar muito pela história do bairro. Não só pessoas dali, mas vem pessoas de outros bairros também frequentar, deixa participar. Deixa eu contextualizar, eu sou a pessoa que conduzo as caminhadas, seu Milton. E aí é muito legal porque tem os inscritos, as pessoas se inscrevem, então sempre em média a gente arranca o nosso passeio a partir de uns 20, 25, que é em média que cada um de número que se inscreve. Porém, no meio do caminho, as pessoas que estão na rua, começam a perguntar, passeando né? com o cachorro, caminhando, entrando numa fruteira, saindo. Então, quando a gente sobe ali a Barros Cassal e entra na Antão
Antão de Farias, ali sempre já entram uns 4 ou 5. Quando eu paro no Antão de Farias para contar que ali era a cena onde nasceu o rock gaúcho, o punk rock, a turma que tá no mercado, tem um mercadinho ali embaixo, já agregam. Nesse último saiu um casal com a filha e tinha uma senhora, uma cuidadora com um outro senhor com uma cadeira de roda. Eles param, porque eu vou parando de tempos em tempos e vou lendo o que está acontecendo e provoco nas pessoas esse resgate da memória de cada um, de contar. E nesse último tinha desse casal, ele tinha vivido a cena do rock and roll gaúcho começar. Então ele me ajudava a conduzir a caminhada e aí a gente começou nós terminamos no final do nosso trajeto, tinham quase 40 pessoas. E no final que ninguém se conhecia, todo mundo já está conectado, já estava trocando telefone, já estava trocando perfil de Instagram, que tornou-se mais... que é o que o bairro privilegia. Essa é a essência do I Love Poa, né? Voltar a promover a convivência das pessoas, né? E o mundo da rua, e as pessoas na rua, a gente termina ali na Feira da Vasco, que tem sempre a fila na barraca do pastel. Aí as pessoas veem que a gente está com as sacolas que identificam, as ecobags que identificam o projeto. Sempre tem 1 ou 2 que sai da fila do pastel e vem perguntar para mim se tem como conseguir a sacola. Se eu tenho, claro que eu distribuo, senão eu dou folhetos, senão me manda depois uma mensagem que eu faço te entregar, vou tu receber esse material. Sabe, interessante isso aí. Entrou nesse assunto. Já entra que eu quero que tu comente para nós, João, a chegada. Agora a gente vai, já tá todo mundo apresentado. Com certeza. O João vai falar um pouco do Go Bonfim, que é o empreendimento da Melnick que está chegando ali na João Teles. Mas agora, e depois eu já quero pedir para vocês dois, qual é o lugar que vocês, o lugar preferido do bairro Bonfim, para vocês nos contarem daqui a pouco. Vai lá, João. Que eu só vou juntando aqui os pontos, né, pra gente fazer essa ideia. Batida, e agradecer também o convite aqui, Miltinho, pra gente poder falar e conversar. O Tudo de Bonfim é algo muito especial para nós. Mas eu sempre falo que o I Love Poa, pegando a batida Thaís, e já vou chegar no I Love, a gente sempre fala que é o manifesto de amor da Melnick pela cidade. A gente tem que valorizar o nosso chão. Isso é total, assim, não tem fins lucrativos, não é isso a nossa campanha. Nossa campanha é mostrar o nosso amor, né? Somos apaixonados. Porto Alegre, eu sempre brinco, é uma cidade muito de mixigenação, tem muita gente que vai entrando, pessoas que vêm do interior, eu, o Dr. Milton, a Thaís, não sei se também não é do interior, é região metropolitana, mas que ficaram aqui, decidiram transformar aqui o seu lar. E o Tudo de Bonfim é isso, o Tudo de Bonfim é a paixão do cidadão pelo bairro. O bairro é bairro-chave. Eu brinco, eu já contei um pouco essa história, mas de forma rápida, antes de chegar no Gol, que vai ter esse sentido. Quando eu vim estudar, fazer federal aqui, engenharia civil, eu já estou há 16 anos com o Milton lá na empresa, e quando eu vim, falava um pessoal do Vale do Taquari, onde é que tu vai? Vai pro Bonfim. Bonfim é o bairro. Infelizmente, no início, eu não consegui ficar no Bonfim por questões financeiras. Sim. Era um bairro que naquele momento, para mim chegar lá, onde é que eu vou? Imobiliária certa, que tu entrava ali na Osvaldo, cheguei na imobiliária, nesse teu... A imobiliária certa era na Osvaldo, perto da lancheria do parque, né? Isso, exatamente. Sim, lembro. Bem pertinho do lado. Eu acho, não sei se tá aberto hoje em dia, não sei, confesso que não sei. Eu acho que tem. Eu acho que talvez tenha. Talvez outro endereço. E nessa imobiliária, me lembro do meu pai, um ticket tal, para alugar um apartamento. Não consegui. Acabei indo morar na 24 de Maio, depois na da Rocha ali, que é pertinho do outro lado, mas era centro, né? Ali já é centro. Já é centro. Mas os amigos ali morando no Bonfim, pegar o D43 na Osvaldo e tal, então sempre foi essa batida que a gente fazia para rodar na cidade. E depois, com o tempo, eu acabei morando no Bonfim, na Santo Antônio, na casa de um amigão meu, que entre trocar de apartamento, aquela história, acabei passando meio ano, eu e minha esposa ali morando, e sempre dá aquela batida, aquele desejo Bonfim. E aí, na empresa, vinha tocando área de obras, depois, em 2017, vim para a área de negócios da companhia. Vamos comprar terrenos. E comprar terrenos é uma arte, né? É uma loucura, porque a gente fica lá, eu dormi todo dia, conversando com várias pessoas. Comprar terreno é ir lá comprar, né? Vou na padaria comprar um pão. Comprar terreno é uma marca, um conhecimento, histórias que tem de cada terreno, que tu vai buscando construir um relacionamento, né? Trocas. A representatividade do endereço que tem em volta. E eu tinha sempre um desejo, desde assumir a área, de alguns pontos. E um dos pontos principais era o Bonfim. Uma questão, o Milton nunca me disse, João, compra um terreno no Bonfim, mas aquela questão da empresa de saber as histórias, e o Dr. Milton é uma enciclopédia, gente, eu adoro escutar as histórias e conheço algumas, toda vez sou surpreendido com novas, que são maravilhosas. O Pontinho eu não conhecia. O Pontinho, o Pontinho, maravilhoso. O Super-Homem, a Brasília. Não, mas tu não conhece as do Fuca. Do Fuca é legal as histórias, é bom escutar para outro episódio, vale a pena. E aí,
quando surgiu a ideia de comprar um terreno de 4 mil metros no Bonfim, eu me lembro de falar com o Milton, surgiu por algumas questões, era um terreno que já tinha no passado, antes de eu assumir a área. E esse endereço que tá falando é o endereço João Teles, isso, que é hoje onde vai ser o Gol Bonfim, né? Que é João Teles 115. Porque aí falamos tecnicamente 1 minutinho, sabe? Quando tu vai olhar os terrenos, tem 2 formas. Uma prospecção passiva... Eu ia te perguntar como é que funciona esse processo. A prospecção passiva, que eu chamo, é quando os corretores vêm e nos trazem oportunidades. E a gente avalia para o plano diretor se a gente tem interesse ou não naquela região. E tem a prospecção ativa. O que é a prospecção ativa? A minha esposa quase me enlouquece, porque eu dirijo em Porto Alegre olhando para os lados, ver se os terrenos não fazem sentido para nós, né? Se isso pode virar um novo projeto. E nessa prospecção ativa também, Google Maps, olhando e enxergando as possibilidades. Esse, no caso, até foi uma prospecção passiva, porque nos trouxeram uma solução que juntava tanto o terreno maior, que é de um estacionamento que tem lá hoje, e mais 2 prédios do lado que já tinham sido adquiridos por uma outra companhia que queria revender. Na própria João Teles. Na própria João Teles. Junto ali são várias matrículas, mas na verdade, se tu pegar, são 3 entradas, né? Para quem está nos ouvindo, o endereço que o João está falando é subindo a João Teles, quase esquina Independência, à esquerda. Para quem lembra, quando existia a Boate Liquid e o Le Club, era onde a gente estacionava o carro à esquerda naquela garagem. É isso aí. Quem frequentava... Quando a gente dirigia e voltava para casa depois da balada, bêbado ou não, mas a gente dirigia na madrugada, eu estacionava o carro da Liquid ali. Que legal. E eu já era amigo sempre, né? Eu já puxava assunto, eu já era amigo do dono do Vigia da Madrugada. Eu tinha um Corsinha verde, que era o meu primeiro carro de vidro de manivela. Como o carro era pequenininho, eu ficava na vaga do carro do proprietário do estacionamento, que era pequenininho. Porque o estacionamento era fundo e até lá embaixo. Isso. Chegar, tudo bem, mas voltar na madrugada, depois da balada, depois de ter tomado não sei quantas doses de alguma coisa, pegar lá no final Não saía. Vários amigos e amigas às vezes dormiam pra poder voltar depois, quando amanhecia, porque já tava no auge da que história maravilhosa, Matinho. Volta lá. Não, capaz, uma história maravilhosa, saber que... é isso que traz é isso que a gente provoca no projeto. Exatamente. Vai provocar. E era bom o Le Club aquele, hein? Maravilhoso. Eu vi Calbi Peixoto, Alcione e Gal Costa. Que demais, sensacional. Ainda tinha o Beribalari, lembra? Tinha o Beribalari do outro lado da rua? O Beribalari era uma boate, desculpa, na frente do Teatro da OSPA, que hoje ali é a Lume, já foi o Beco, o Cabaré naquela quadra ali. Era o Mas na Independência. Na Independência, o Beribalari. Como é que era o nome, seu Milton, daquela casa que vendia sopa, que fazia na madrugada? Van Gogh? Não, Acabite. Acabite. O Van Gogh era só de baixo. O Acabite era a sopa, o after do... Tinha a Dona Maria. Era o Van Gogh do Bonfim. O Van Gogh era no Bonfim. E o Acabite... O Van Gogh era na Cidade Baixa, mas esse era o Van Gogh do Bonfim. O Van Gogh do Bonfim, exatamente. Vamos lá, já volta pro... O número é João Teles 115, né? Só pra ficar bem claro. Subindo ali a João Teles à esquerda é o nosso empreendimento. E nós buscávamos, né, assim, tem toda essas memórias afetivas que tanto falamos aqui, também sabíamos que o bairro que as pessoas querem ficar no bairro. Isso é uma coisa muito legal. A gente entendia que tinha muitas famílias, pessoas que estudaram no Bonfim, que o walkability maravilhoso, né, de poder caminhar. É um bairro central, faz tudo a pé. Tudo a pé, perto de tudo. Perto do centro, perto dos outros bairros. É o primeiro bairro do centro. É o primeiro bairro do centro. A universidade, que era o centro. E da universidade para cá. Era muito próximo. Assim, aí a gente olha para o bairro assim, pô, tem vários As famílias públicos. Cresceram, né? Os filhos cresceram, formaram novas famílias. Sabe que o nosso Gol Bonfim, né? Eu vou contar uma história de clientes que já compraram. Como é que nós dividimos? Nós dividimos o Gol Bonfim como se fosse 2 empreendimentos. Pois entendíamos e entendemos, né, que existem públicos no Bonfim para todos. É um bairro eclético. Assim, essa talvez seja a melhor. Diverso, bem tranquilo. Então, é muito legal. Então, a gente dividiu o que a gente chamou de o Gol Bonfim Family, o Gol Bonfim e o Gol Bonfim tradicional. O que é o Gol Bonfim tradicional? O Gol é uma linha de produtos nossos que a gente trabalha com apartamentos de um dormitório, Smart House, que nós denominamos, que são apartamentos para aquela, tanto para short stay para long stay, para estudante, para uma família de uma pessoa que quer viver no bairro bem localizado, com muita infraestrutura. Segurança. Tu tem um apartamento de 30 metros quadrados, mas tem tudo. Tem mercadinho dentro do condomínio que tem coworking, tem sala de podcast, como esse nosso aqui, a gente poderia estar gravando lá. Vamos gravar lá no futuro, com certeza. Já fica confirmado que vamos fazer isso. O retorno do projeto. Temos lavanderia. Então, sim, o teu ambiente
ambiente é um ambiente legal. E não é um ambiente só de um single, um apartamentinho que não tem paredes. Não, é um apartamento de um dormitório bem dividido. Então, é algo diferente, né, que a gente traz para cá. E também do mesmo lado, a gente traz apartamentos famílias, apartamentos de 73 e 100 metros quadrados, de 3 dormitórios, pensado para famílias. E aí, quando a gente fala em família, não estou falando só em família tradicional, papai, mamãe, filhinha. São famílias de todos os tipos, famílias ecléticas, famílias que têm essa pegada. Vendemos apartamentos para casais LGBT, que foi super legal, uma venda super legal que eu fiz lá de clientes que eu fiquei feliz. Cara, que legal. Como é que tá a venda? Já venderam o quê? Metade? Passaram da metade? Dos apartamentos família já estamos quase em 100% e estamos na casa metade dos apartamentos pequenos. Então, digamos, bem. 70% do prédio está pronto, já está vendido. Super bem estruturadas essas nossas vendas. E aí, outro detalhe, que, por exemplo, outro cliente comprou uma advogada muito querida, muito bem sucedida. Ela foi lá, ela comprou o apartamento de 100 metros quadrados. Cara, eu quero ficar perto dos meus filhos. O meu filho não quer sair da João Teles. A filha, que mora no mesmo prédio dela, no Bela Vista, também. Cara, me serve 100 metros quadrados. Eles estão voltando para o bairro. Então, essa oportunidade de voltar pessoas que amam o bairro é uma coisa muito legal pra gente. E aí, outra coisa importante, para deixar bem, que a gente se preocupou, e muitas vezes as pessoas pensam, né, que a gente não se preocupa, né, Tatá, com algumas coisas. Nós nos preocupamos em deixar um estacionamento rotativo no terreno. Por quê? Porque a gente sabe... Eu ia perguntar, o que as pessoas podem esperar de estrutura nova? O que a gente fez, né? Nesse empreendimento? Depois eu falo da área condominial do projeto, mas eu vou... Deixa também um pouco de suspense para as pessoas visitarem, entendeu? Isso é legal. Quando ouvir agora, não vai querer conhecer. Mas é uma preocupação, até pelo Tudo de Bonfim, nós nos preocupávamos. Tem um estacionamento lá hoje, que a gente sabe que os prédios do Bonfim, por história, não são com estacionamento. Nós nos preocupamos em deixar uma garagem rotativa, tem quase 40 vagas de carros. Para quê? Para as pessoas poderem, quem já tem ali poder ter essa questão, para os visitantes dos nossos clientes também poder usar. E isso a gente registrou em convenção de condomínio, que é um estacionamento rotativo. Justamente para manter essa questão. Isso para nós é valorizar o teu bairro, isso para nós é tudo de Bonfim, isso para nós é estar sempre trabalhando. E já tem a cultura do bairro de ter circular pessoas que normalmente não entrariam dentro desse estacionamento. Exatamente. Tu cria... Ali já pode rolar até um casamento, também, vai rolar um namoro. Um pontinho ali. Um pontinho. Sabe que agora até pensei, Heitor Milton... O nome podia ser do estacionamento... Não, vou te dar um nome melhor, Milton. Nesse projeto do Gol Bonfim, nós criamos, porque para nós, como um todo, nós vamos botar em prática. No bairro, né, tem a questão da própria redenção, que é tão legal ter essa batida. Nosso projeto, o último pavimento, então o 17º pavimento, que seria teoricamente uma laje, nós criamos uma praça suspensa. Então, nesse espaço só para os moradores. Só para os moradores. Nessa praça suspensa, tem uma parrilha, tem um espaço para fazer churrasquinho, uma hora, um hortinho. Ele é mais que um rooftop, ele é literalmente aberto para curtir. Convivência. Ele é o pontinho. Por quê? Porque é lá que o pessoal vai se reunir depois voltando da escola, ele voltando... Em algum lugar nós vamos chamar do pontinho. Então, a gente cria essa batida. E, além disso, né, o que hoje a nossa crença, aí é questão de assim, tese imobiliária. Vamos definir como tese imobiliária a melhor palavra. A Melnick, nós entendemos que infraestrutura condominial, condomínios, clubes, é fundamental. É um entendimento nosso, sabe? Não vai enxergar um prédio da Melnick sem isso. Sem um belo espaço gourmet, sem um belo salão de festa, uma bela academia, um belo estar ali para ficar, para a pessoa, um espaço convívio. Então a gente cria quadra de esportes, né? A gente traz beach tênis pro Bonfim, um projeto. E a gente olhava o Bonfim e entendia assim, precisamos entregar algo diferente pro bairro, precisamos ter um projeto que tenha tudo isso. Atualizar e modernizar. Isso faz bem, né? Isso é uma atualização para qualquer bairro, para qualquer cidade. Exatamente. A gente não quer destruir nenhuma história, a gente quer construir novas histórias. Essa é a nossa entrega pro Bonfim. É o que a gente está fazendo aqui, registrando o presente, para quem nos ouvir lá em 2059, saber que nós fomos parte dessa história. Tu sabe, agora eu vou contar um segredo que a Thaís no carro me falou, João, Milton vai te perguntar qual é o teu lugar preferido do bairro. Eu preciso saber. Eu vou roubar o dela. Não. Porque, claro. Mas pode ter, o local. Você já pensou o seu Milton? O local preferido do bairro pode ser de agora ou pode ser do passado. Mas tu sabe, Milton, que além do pontinho. Aí eu vou contar o meu, que eu falei pra ela no carro, e a Camelinha, que é a nossa, trabalha conosco, tá de prova. Eu falei, cara,
Eu tenho vários restaurantes que eu adoro. Já fiz aniversário de eu e minha esposa ir ao jantar de aniversário no Eltonel, de comer um sushi lá no Sambo do Zé. Tem vários. Mas o que eu gosto do Bonfim? Eu gosto de caminhar. Eu gosto então, do ar do Bonfim. Uhum. É diferente. É como se tu É uma for... cidade do interior em Porto Alegre, como né? vai a Paris. Pra mim é o mesmo batida de estar em Paris e andar ali pra Sacré-Cœur, pela região do Sim. Montmartre. É um jeito diferente, é uma cultura diferente, a palavra tá errada. Existe convivência, existe as pessoas na calçada, aproveitando a rua, né? É mais leve. Parece que tu tá numa coisa mais gostosa, assim. E o prazer de tu quer aproveitar os momentos, né? Tu vai passando, eu sou jovem ainda, mas tu vai pegando com o tempo, tu quer aproveitar aqueles momentos, seja com a família, com o filho, com os amigos. O Bonfim tem esse cheiro, o Bonfim tem essa pegada, é meio que um Bom Retiro dentro de... E é um Bom Retiro, porque tem 12 mil pessoas, né? Então é a mesma coisa que a minha cidade onde eu nasci. Então tu tem esse astral do bairro, assim. Eu frequento desde meus 20 e poucos anos, então desde 83, desde 82, 83 eu frequento o Bar Ocidente, onde tudo para mim ali é o coração, o coração do bairro. E quando eu chego no Bonfim, agora fazendo isso me veio uma palavra que parece que eu passo por um portal. E a gente chega num portal que ali hoje em dia, várias esquinas reúnem pessoas, tu passa... Eu que até então não vivia tanto o bairro como eu tô vivendo agora, com esse projeto que eu tô envolvido, e de estar conversando com mais pessoas, e as pessoas agora, nesse final de semana, um casal de jornalistas me abordou, me dando os parabéns, que eu vou repassar agora para quem tá nos ouvindo e passar para vocês, pela valorização do projeto e o cuidado que a gente está tendo, porque eu já sou como um padrinho embaixador e dono do... Nossa, já sou um bonfiners, como as pessoas chamam. As pessoas elogiando e dando os parabéns pelo fato de como a gente está tratando o bairro dessa forma tão querida e de resgatar essas memórias afetivas. Para finalizar, o que tu gosta do Bonfim é caminhar. Thaís. Ele pegou a minha ideia aqui, Um que é lugar caminhar. que tu indica para as pessoas frequentarem. O Ocidente. É? Eu sou muito fã do Ocidente. Almoço ou a noitada? Almoço e noitada. Almoço e noitada? Você já foi no Ocidente, seu Milton? Já foi muito tempo atrás. Mas Olha, eu já estou com 80 anos. A minha não tem pegada problema nenhum. A idade é só um número, seu Milton. Não se preocupe. Mas eu vou dizer assim, ó, da minha parte, eu ainda tenho uma ligação forte com o Bonfim. Minha sogra mora lá e tem 99 anos, vai fazer 100 Onde ela anos mora? agora. Na João Teles, na Felipe Camarão. Na Felipe Camarão. Praticamente em frente a Henrique Dias. E eu, todos os sábados ou domingo de manhã, eu e minha esposa, nós saímos a pé, caminhando aqui da Bela Vista, onde nós moramos, vamos a pé até a casa dela. E normalmente a gente pega a minha sogra. Ela hoje, infelizmente, ela está em cadeira de roda. Nós levamos lá para a Redenção, sábado, para ela ver a feira ecológica, que ela adora de ver aquilo lá, mas Sim. ela não consegue mais ir na feira, que ela sempre ia ali na Vasco. E domingo, foi esse domingo de novo, nós levamos ela para o Brick, e passaram o Brick, uma coisa que eu conheci o Brick desde o início, e ela gosta muito, ela se diverte, ela olha, e eu vou lá com ela, levo meus netos a fazer isso, levo meus netos no parquinho da Redenção, onde eu comecei levando meus filhos pequenininhos, e agora estou levando andar os de netos. trenzinho. Todas aquelas coisas velhas, tudo. Legal. E aquilo é maravilhoso, todos os fins de semana a gente faz a mesma coisa. O parquinho... Então a gente tem uma ligação, tu vê que a gente continua indo para o Bonfim, todos os fins de semana, caminhamos por lá, é maravilhoso, caminhar domingo então, caminhando ali naquelas calçadas, todo mundo nas calçadas, dos vários restaurantes que tem filas e filas de pessoal comendo na João Teles, na Felipe Camarão, na Fernandes Vieira, aquilo é impressionante. Tu vai, entra pela Vasco da Gama, faz a volta, aquilo é uma cidade, tu olha assim, parece que é outro mundo. É um portal. Sabe que eu vou até encaixar numa frase que é super importante, a gente já fala bastante, Miltinho, mas a gente olha muito, e a gente escutando aqui nessa batida, a Melnick tem toda a questão de trabalhar muito alto padrão, de produtos, mas é feito por pessoas, e pessoas que amam Porto Alegre. Acho que o I Love Po, tudo de Bonfim, é justamente isso. É a materialização, do nosso amor pelo que a gente faz pela cidade. A gente não é só o dinheiro, não é só o produto, não é só o prédio, é entregar e deixar legado. A família Melnick, assim, desde o primeiro dia que eu entrei na empresa, quase 16 anos atrás até hoje, sempre quando a gente escuta o Milton, escuta os guris falando, escuta o Dona Rose falando, é os legados, é as entregas para a cidade. Acho que isso é a nossa vida aqui. Acho que o Tudo de Bonfim vem para isso. Eu espero
tenho certeza que vai acontecer vida longa. Vida longa, e claro. Que daqui, eu tenho um filho de 3 anos e alguns meses. Espero daqui em 2050 o Joca possa escutar esse podcast, lembrar e valorizar tanto a cidade dele, a cidade que eu e a minha esposa escolhemos para ele ser. Meu filho é porto-alegrense com orgulho, assim como eu sou bom-retirense com orgulho, um filho emérito de Porto Alegre, que ele possa aproveitar e curtir essas histórias aqui. É isso aí, muito obrigado. Seu Milton, Thaís e João Maria, muito obrigado por estarem com a gente e dividirem suas histórias de Bonfim nesse nosso primeiro episódio e nos apresentar tantas novidades e tantos momentos afetivos. Eu sou Miltinho Talavera e volto com outros personagens do bairro nos próximos episódios, que vão nos contar suas relações afetivas com o bairro Bonfim, como essas que a gente acabou de ouvir. Muito obrigado e até daqui a pouco. Histórias Tudo de Bonfim é um podcast do projeto I Love Poa com patrocínio Melnick.